elas em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Importante que você leia o texto, isso vai aprofundar a reflexão no seu coração. Por falar em aprofundar, eu gosto muito de falar, isso é profundo. Não sei se você já percebeu, mas eu estou pregando, eu falo, isso é profundo. Eu gosto dessa ideia de profundo, eu gosto dessa ideia da alma com camadas, né? Até preguei sobre isso há 2 semanas atrás, quando preguei sobre a parábola do semeador. E está claro naquela parábola que tem almas, tem corações, que a semente fica lá na superfície e nem entra. Tem corações que a semente entra, mas não tem profundidade. Tem corações que a semente entra fundo, mas tem concorrência. E o coração, finalmente, que frutifica com saúde, é aquele cuja semente entra fundo e não tem concorrência para a semente de Deus. E ali está claro que o coração tem níveis de profundidade, né? O que Freud nos disse no século passado, a Bíblia já dizia há muitos anos. Então eu gosto muito dessa ideia de aprofundamento, né? Das coisas entrarem em lugares muito fundos e muito íntimos do nosso coração. Lá em Provérbios 4, versículo 20, Salomão diz, né? Guarda as minhas palavras no fundo do teu coração. Eu até achei legal porque ontem a gente estava conversando sobre a Páscoa, eu, Nana e Maria Esté, e aí chegou um momento, achei bonitinho, Maria Esté, minha filha, falou assim: papai, isso é profundo. Eu disse: olha, está funcionando assim o discipulado. E eu queria hoje que você tentasse deixar que o Espírito falasse nesse lugar profundo do seu coração, que você lesse esse texto que a gente vai ler agora, tentando captá-lo de maneira profunda. Tente meditar em cada palavra, em cada expressão, para que isso se aprofunde dentro de você. Filipenses capítulo 2, versículo 3, sim, é uma mensagem de Páscoa, tá bom? É uma mensagem de Páscoa. Agora, como a mensagem da cruz, que é a mensagem da Páscoa, ela é muito ampla, muito profunda, né? Há muitas formas de recebermos dessa graça. Hoje eu vou focar num ponto que eu creio ser muito importante para a gente. Vamos lá, a partir do versículo 3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Tem versões que dizem por vanglória. É a glória vã, a glória vazia, a glória que não aponta para a glória de Deus, que revela bondade e amor. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Não é que de fato eles são superiores a você, é que você deve os considerar assim, os tratar como se fossem. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, não bastava ele estar igualado, ele fez o quê? Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, se colocou ainda abaixo dos homens. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Por causa desse sentimento que houve em Jesus, dessa atitude que houve em Jesus, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Gente, infelizmente entrou lá no fundo do nosso coração um sentimento profundo de escassez. Nós vivemos num mundo onde nós temos sempre a sensação de que se nós não brigarmos
pelo nosso lugar, nós não teremos um lugar. E eu falo brigar mesmo, disputar o nosso lugar. Nós não teríamos esse espaço. Quando um jovem está ali começando a pensar na sua carreira profissional, ele faz um vestibular, por exemplo, e aí sai a lista dos aprovados, digamos que tem uns 50 vagas para aquele curso. Imagine que ele fica em 55. Ele olha para os 50 aprovados e é natural que venha na mente dele o seguinte pensamento: são as pessoas que estão com a minha vaga. Se 5 desses não existissem. E aí começa até a entrar no coração dele um negócio meio louco, assim, tipo assim, sabe, se um desse desistir, se Deus levar um desse, eu não vou ficar tão... Mas sabe, isso também acontece com o concurso público. Isso também acontece com a vaga no trabalho. A gente não pode ser hipócrita, isso passa nas nossas cabeças. Isso também acontece com a pessoa que disputa o coração da pessoa que você gosta. Se essa mulher não existisse, era eu que casava com ele. Ô miserável. Deus podia levar ela para o céu mais cedo. Que sentimento é esse? É um sentimento, observe, é um sentimento de que a existência do outro atrapalha a sua. A existência do outro, mais do que isso, ela tem o poder de anular a sua, de limitar a sua. A vida do outro tira vida de você. O ser do outro anula o seu ser. O viver do outro anula o seu viver. E não se engane, nós estamos sendo o tempo todo estimulados a esse tipo de sentimento. Consciente ou inconscientemente, nós estamos o tempo todo sendo estimulados a pensar que a existência do outro, o crescimento do outro, a realização do outro, o feito do outro, de alguma forma anula o nosso. Nós temos medo de que alguém ocupe o nosso lugar. Nós temos medo de perder porque alguém está ganhando. Alguém está fazendo. Você já viu como criança desde pequena tem isso? Está lá o brinquedo, a criança não liga. Se chegar outra e pegar e falar, é meu. Mas você estava aqui o dia todo sem ligar para o brinquedo, bastou fulaninho pegar, porque a sensação que ele tem é que se o outro estiver usando e vivendo, de alguma forma ele está perdendo, ele está sendo anulado, ele está sendo extinto, ele não está sendo. Satanás colocou isso no nosso coração. Lá no Éden, o diabo chegou para Adão e Eva, que estavam felizes, satisfeitos com tudo que eles estavam vivendo, e disse, vocês estão satisfeitos? Vocês não estão sabendo que Deus está limitando vocês? Que essa ordem dele é para que você não seja, para que ele seja sozinho? Quando você se conforma com isso aí, você não vem disputar com ele, ele é só e você não é. Sai desse negócio, briga com ele, disputa com ele, transgride a norma dele, então você passa a ser como ele. Deixa ele sozinho reinando assim, não, ele é muito que coisa, não, vem brigar com ele. Isso entrou tanto no coração do ser humano que na primeira geração dos nascidos na terra, pelo menos segundo a Bíblia, Caim e Abel, isso aparece claramente. O texto fala em Gênesis 4 que Abel foi aceito por Deus e Caim não foi aceito por Deus. Mas Deus deixa claro para Caim, se você agir bem, eu também te aceito. Tipo assim, não tem espaço tanto para você quanto para Abel no meu projeto. Mas entra no coração de Caim que não. Na cabeça de Caim entra aquele pensamento: quem impede a minha vida é Abel. E se ele impede a minha vida, eu vou destruir ele. Olha que coisa maligna. Sabe o que eu estou propondo para você aqui? É que às vezes a nossa inveja e a nossa maldade é quase que um impulso de sobrevivência. Muitas vezes a nossa inveja encontra em nosso coração um discurso de legítima defesa. É o que havia em Caim. Espera aí, esse cara está impedindo
A coisa mais importante do mundo é ter uma relação com Deus. Eles estavam muito próximos do Éden. Deus ainda era uma consciência muito viva ali. Deus ainda era uma pessoa muito próxima da humanidade. E ele fala, esse cara impede que eu tenha uma relação com Deus, que eu tenha a bênção de Deus, que eu tenha vida com Deus. Meus pais, quando perderam ligação com Deus, caíram muito de qualidade de vida. E Abel está me impedindo de eu ter relação com Deus. Então eu tenho que matar Abel para viver. Essa é a construção que se faz no coração, e eu quero que você não se engane, fofo e fofa. Essas construções acontecem também nos nossos corações. Vira e mexe, você pensa, às vezes de uma maneira até inconsciente, você começa a sentir que a existência, o mover de alguém, o viver de alguém, o construir de alguém, está impedindo que você viva, que você sonhe, que você construa, que você seja feliz. Isso também acontece claramente com José e seus irmãos. Lá em Gênesis 37, no versículo de número 4, diz que os irmãos de José odiavam José e já não conseguiam falar com ele amorosamente, porque o pai o preferia. Eles não conseguiam, não é que eles, tipo assim, se combinaram e disseram, não vamos falar com ele, não, eles não conseguiam, era mais forte do que eles. Olha aí, ó. Odiaram e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Ainda que eles tentassem, eles não conseguiam, era mais forte do que ele, porque José simbolizava aquilo que impedia eles de serem amados e aceitos pelo pai, o que para eles naquela cultura era fundamental. O pai era um ícone. Naquela cultura patriarcal, ter a aprovação do pai era tudo. E no inconsciente daqueles meninos estava lá José, o obstáculo, José, a praga que impede que pai nos ame. E o que eles decidem? Matar José. Sobrevivência do eu. Sobrevivência da minha saúde mental. Para eu ter saúde, para eu ter paz na minha alma, esse menino tem que deixar de existir. Para eu ter perspectiva de alegria, esse menino tem que morrer. É o que todos eles sentem isso juntos. Olha como isso é forte. Todos têm esse sentimento, porque era isso que vazava naquela família. Lógico, houve uma tolice de Jacó, houve uma tolice de José, mas olha como isso é presente em nossa humanidade. Foi isso que motivou, sobretudo, os ideais nazistas de Hitler quando ele perseguiu os judeus. Se você lê o livro de Hitler, Minha Luta, lá está claro que ele olha para os judeus e diz, essas pragas, a prosperidade desses judeus, que para eles eram pragas, que era uma praga, impede a nossa. Eles tomam o nosso lugar, eles pegam os nossos recursos. E para a gente poder viver em paz, para o mundo viver em paz, os judeus não podem mais existir. E o discurso é tão convincente que uma população inteira quase se convence. Um país avançadíssimo em filosofia como a Alemanha, gente, nessa época, era o berço da filosofia mundial. Era o país mais culto do mundo nessa época. Era onde estavam os grandes pensadores da época. Estavam na Alemanha. E a maioria esmagadora da população alemã se convence de que a existência dos judeus impede a plena existência deles. Eu vou te falar uma coisa, não se engane. O tempo todo o diabo está semeando isso no nosso coração. Ele nem precisa semear muito, porque já está em nosso inconsciente coletivo de que as pessoas que prosperam, que têm sucesso, que crescem, de alguma forma elas estão impedindo a gente de viver. De que as pessoas em nossa volta, que de qualquer forma tem qualquer coisa, que estão crescendo, estão aumentando, de qualquer forma elas estão impedindo a gente de ser. Isso vai gerando mágoa, revolta, desamor. Isso vai gerando uma série de problemas, tanto para quem está crescendo também, que vai sendo odiado, e também vai reagindo, e vai dizendo coisas do tipo que o que vem de baixo não me atinge. E aí fica aquele ódio de lá para cá, de cá para lá, e relações malignizadas. Porque no fundo, está todo mundo querendo sobreviver, existir. Eu te pergunto, gente, por que é que entregaram Jesus? Porque os fariseus sentiram a mesma coisa. Lá em Mateus 27, 18 e Marcos 15, 10 está dito expressamente que Jesus foi entregue por inveja dos fariseus. Os
fariseus também olhavam para ele e diziam: rapaz, esse cara ameaça a nossa existência. Se ele continua existindo, nós deixaremos de existir. Então matá-lo é uma questão de sobrevivência. Agora eu quero fazer uma pergunta muito sincera para você. Se matar alguém, se destruir alguém que ameaça a sua sobrevivência, se alguém ameaça a sua sobrevivência, você não pensaria em destruí-lo? Se alguém ameaça a sua existência, o seu ser, o que é mais precioso para você? Então, o mundo é construído nesses parâmetros, nessa lei da selva, que permeia tudo. Um dia, Tiago e João, irmãos, discípulos de Jesus, filhos de Zebedeu, em conluio com sua mãe, foram até Jesus, e a mãe, segundo Mateus, a mãe que falou, e a mãe chegou e falou: Jesus, quero te fazer um pedido. Coloca meus 2 filhos num lugar especial. Coloca um à tua direita e outro à tua esquerda. Coloca eles num lugar de poder, num lugar de destaque. O Senhor olhou para aqueles meninos que estavam pedindo junto com a mãe ali, lá em Marcos 10, são eles que falam, segundo Marcos, também eles falam também, então quem fala é ele e as mães. E o Senhor falou assim: vem cá, vocês estão querendo esse lugar grande, esse lugar de poder? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão prontos para beber o cálice que eu vou beber? Vocês estão pensando no poder, mas vocês estão entendendo o que significa de fato esse poder? E aí em Mateus 20, 25, eu gosto dessa expressão, diz assim: e ele chamou todos os discípulos junto de si, porque nesse momento estava uma briga. Os outros 10 estavam brigando com Tiago e João, disputando, porque eles estavam com raiva, porque já percebiam Tiago e João que ameaçava eles, que queria dominá-los, que queria subjugá-los, que queria anular de alguma forma a sua existência, e estava uma briga. E aí o texto fala que Jesus chamou todos os 12 para junto de si. E o que nós precisamos é isso, é chegar juntinho de Jesus, para entender de fato o seu coração e a sua visão que revoluciona tudo. Ele chamou os 12 e falou assim: olha, ouçam bem. Vocês sabem que no mundo, os príncipes do mundo, os principais do mundo, eles dominam as pessoas. Eles são autoridades que subjugam as pessoas, que exploram as pessoas. É assim no mundo. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu vim mudar isso. No meu reino não é assim. Vocês estão querendo ser... Ei, Tiago e João, vocês estão querendo ser grandes? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe o que acontece no meu reino? Na minha visão? Na minha mentalidade? Quanto maior você é, mais você tem que servir. E mais você tem que carregar. Mais você tem que se doar, mas você tem que se entregar, como eu não sou filho de Deus, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate, em troca, dar a minha vida para que muitos outros vivam. Então preste atenção. Sabe por que nós temos essa lógica maligna de inveja, essa lógica maligna dessa inveja como se fosse um ato de legítima defesa? Porque também nós temos uma lógica maligna que alimenta essa inveja, que é a lógica maligna da dominação. Né? Tem um conceito que fala que o sonho do oprimido é virar opressor. É chegar ao poder e oprimir, descontar. E o Senhor fala: olha, preste atenção, aqui comigo é outra coisa. Aqui comigo, quem crescerá numa consciência muito
muito profunda, eu gosto dessa palavra, de entrega e de serviço, de tal forma que você tem de pensar se quer crescer ou não. Quem crescer, servirá. Quem crescer, sofrerá. Quem crescer, se entregará. E é isso que você vê em Jesus o tempo todo. Por exemplo, quando Jesus afirma os eu sous dele, os eu sous dele são tão servis. Eu sou o pão da vida. Para que serve o pão? Para alimentar outros. Eu alimento outras vidas para que outras vidas vivam. Eu sou a luz do mundo. Tipo assim, eu sou a luz de destaque. Não, ele fala, eu sou a luz para que quem esteja em mim não caminhe em trevas. Ou seja, eu sou a luz para que vocês caminhem, para que vocês usem, vocês vivam. Eu sou a videira verdadeira. Para quê? Ele fala para sustentar vocês e vocês poderem viver e ser alimentados e dar frutos. Eu sou o caminho. Para quê? Para que vocês me usem para chegar no Pai. Vocês vinham por mim para chegar no Pai. Um dos que eu mais gosto é: eu sou a porta das ovelhas. Olha que legal. Gente, o que é uma porta se não uma coisa totalmente, um utensílio? Um utensílio para proteger e para dar acesso. Jesus fala, eu sou porta. A minha função é dar fé. Eu sou porta e por mim as ovelhas entrarão e sairão. É isso que eu sou. Meu poder, a minha grandeza, tudo que eu tenho é para dar a vocês acesso. É para abrir porta para você. O que eu sou é para abrir porta para você. Olha como essa mentalidade vai deixando isso entrar no seu coração. Olha como isso é diferente. O que eu sou, Jesus diz, é para você ter acesso. Eu sou caminho para você ter acesso. Eu sou porta para você ter acesso. Eu sou luz para iluminar o seu caminho. E quando ele fala, eu sou o bom pastor, que pode parecer até está se gabando. Ele é eu sou o bom. Aí ele completa, e o bom pastor dá a vida. Agora a pergunta, tem como ter inveja de Jesus? Não, por quê? Porque o crescimento dele não é anulação para a gente, o crescimento dele é vida em nossa vida. Você entende isso? Como isso muda a lógica dos nossos relacionamentos? Olha a ceia, olha o que é a ceia. Ele está no auge da vida, ele pega um pão e ele parte, ele corta o pão e dá para os discípulos, dizendo a eles, isso é meu corpo, coma, eu estou morrendo, viva, eu estou morrendo, viva, eu estou me entregando, viva, eu pago o preço, viva, 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 eu estou morrendo para você viver, para você viver, para você viver, eu estou entregando a minha vida para você viver. Se eu cresço para isso, eu cresço para entregar, eu cresço para suportar. Os irmãos de José só entenderam isso mais tarde, mas a gente se fala assim, eu gostaria de ser José. Mas você já pensou no que José passou, gente? José passou 22 anos sem conviver com a sua família, o que para um hebreu naquela cultura era fundamental. José foi escravo, foi preso injustamente, sofreu tanta injustiça, e para mim o pior é a ausência das relações mais profundas que ele tinha com o pai, com os irmãos. Então, quando um dia os irmãos chegam e reencontram José em Gênesis 45, e os irmãos estão com medo dele, ele fala assim, fiquem tranquilos. Ei, fiquem tranquilos. Não fiquem pensando, nós mandamos ele para cá, nós vendemos ele. Fiquem tranquilos. Sabe de uma? Quem fez isso não foi vocês, não, foi Deus. Foi ele que me veio passar por isso. Sabe para quê? Para eu sustentar vocês agora. Eu passei. Assim, observe que os irmãos de José não estão mais com inveja dele. Não estão tipo assim, miserável. Virou governador mesmo, né? Olha para isso. Eu falei que era para jogar no posto e dar uma pedrada na cabeça. Isso aí eu falei. Zebulon não quis.
Eu falei a você, Naftali, mata o miserável. Você deixou ela vir, não vamos vender. Foi Judá mandou vender. Eles não ficam mais assim. A inveja acabou. Por quê? Porque eles sabem o quanto José sofreu. Eles estão vendo qual é a função dele. Eles estão mais com medo de José pelo que ele sofreu. Nossa, ele sofreu muito, olha o que ele passou, olha o que ele carregou. José fala, fiquem tranquilos. Eu passei muita coisa mesmo. Para eu chegar aqui nessa posição, foi... Não desejo a vocês isso. Vocês viveram lá, tranquilos lá. E eu fui escravo, eu sofri. Eu fiquei sem meu pai que me amava. A pessoa mais importante da minha vida, que era meu pai. Eu vivi sem tudo isso. Não vi meus sobrinhos crescerem. Não vi nada. Tive que casar com a egípcia. Ou seja, fora da minha cultura, do meu contexto. Vivi tudo isso aqui. Mas era para servir vocês. Aí a inveja dos irmãos morreram. Porque eles entenderam o que é o crescimento segundo Deus. É igual Esté. A gente fala assim, nossa, a rainha Esté, que coisa maravilhosa. Será que você queria ser a rainha Esté? Vamos para o texto, ó. Esté capítulo 4. Sai o édito, né? Todos os judeus vão morrer tal dia. Mardoqueu vai até a porta do palácio. Cadê Esté? Fala com Esté para fazer alguma coisa. E aí Esté manda o recado para Mardoqueu. Pai, tipo, era o pai dela em criação, né? Eu não posso fazer nada. Eu não tenho o que fazer, porque se eu entrar lá, eu morro. Eu posso morrer. Ninguém pode entrar na sala do rei sem ser chamada. E eu não sou chamada há 30 dias. Ela é uma esposa que não tem a liberdade de entrar na sala do marido. É uma esposa. Que mulher sonhou com isso? E tem 30 dias que o abençoado não olha na minha cara. E é um abençoadinho que tem um harém. Ele se satisfaz com outras mulheres. E tem 30 dias que ele não me procura. E agora eu ainda tenho que entrar nessa sala e arriscar, porque se ele estiver de mau humor, se eu entrar na sala, ele não estiver de mau humor e não levantar o cetro, na hora chega um capataz com a espada e corta meu pescoço. E minha cabeça já rola ali mesmo, então eu sou levada para um lugar e sou morta. A outra rainha era tão objetificada que um dia se revoltou lá e disse, eu não vou entrar não, o rei quer que você desfile, não vou desfilar não. Na hora, mesma hora, foi deposta do cargo de rainha e o rei divorciou dela. Quem ainda quer ser a rainha Esté? Ele fala, não, vamos fazer aqui, né? Um congresso das rainhas Esté. Deus te livre de ser rainha Esté, minha irmã. Casar com um homem que tem 300.000 mulheres, que fica 30 dias sem olhar na sua cara, que você tem que entrar na sala para pedir permissão para entrar. Mas pastor, por que Deus fez isso com a bichinha? Deus deu ela crescimento e botou ela num processo duríssimo. Porque Mardoqueu disse, para esse tempo você foi levantada. Você cresceu tanto, você vai sofrer muito, você não vai ter uma vidinha como das judias que você conhecia. Porque as amigas de Esté estavam casando. O casamento judeu é lindo, é uma festa linda, 7 dias de festa. O marido judeu tende a ser um bom marido. Filhos criados no temor do Senhor. O marido de Esté, meu irmão, é ímpio. Esté fala, bora pegar aqui a igreja, mulher, me deixa. Vou ver o Flamengo. Vá para a sua igreja sozinha. É o marido de Esté, grosso, bruto. É o que ela vive. E as amigas lá postando no Instagram, lua de mel. E frases de vivendo amores, vivendo uma vida de verdade. Esté não. Não tem dinheiro que valha isso não, meu irmão. Então ela cresceu, e Mardoqueu falou, você cresceu para esse tempo, todo o seu crescimento é para que hoje todos os judeus não possam, você está pagando um preço, está sacrificando para que todos os judeus não sejam mortos. Você entende para que é o crescimento segundo Deus? Como tem inveja dessa mulher, pelo contrário, é orar por ela, tanto que quando ela fala, tá bom, vou entrar na sala desse abençoado, entre aspas, né? Faça um jejum por mim, imagina, gente. Uma mulher que fala assim, irmãs, faça uma campanha de oração por mim, que eu vou falar com meu marido. Corre o sério risco dele me matar.
Estou indo falar com a bênção. Eu corro o risco de quando eu sair de lá, sair morta. Então, vamos jejuar 3 dias para eu ter uma conversa com meu marido. Quem quer isso para a sua vida? Esse é o crescimento. O crescimento, na verdade, gente, quando a gente entende a realidade do crescimento segundo Deus, é o suportar coisas difíceis para servir os outros. Enquanto Esther estava lá vivendo essa vida para ficar naquele lugar estratégico para salvar todo mundo, estava, sabe o quê? Os judeus celebrando a Páscoa deles, o Pêssach deles, a ceia, o Shabá deles. Esther não tinha um Shabat. Ela judia, não tinha um Shabá, aquele jantar. Não tinha, porque o marido dela não ligava para isso. Se ela tivesse um filho, não era circuncidado, não era criado na lei do Senhor. Sabe? Não tinha nada disso. E dividia o marido com trocentas mulheres lá, e o marido ficava um mês sem olhar ela. Você entende? José carregou um fardo terrível para um dia salvar os irmãos. Quem de nós, gente, queria ter a vida de Jesus? Quem de nós queria passar pelo que ele passou? Você entende o que é o crescimento segundo Deus? O que é o engrandecimento segundo Deus? Qual é a expectativa de Deus para isso? Moisés, eu sempre brinco que ele foi o semideus. É um cara que não parece humano, de tanto poder que Deus dá a ele. Deus chega a dizer a ele: Moisés, você será como Deus, e Arão será o seu profeta. Imagina, o cara que Deus dá tanto poder a ele, e fala assim: Moisés, sabe de onde, Moisés? Você é Deus na terra aí, Arão é seu profeta. Vai lá, trabalha aí, Moisés. Moisés fica tipo uma divindade da terra assim. Sabe por que Deus faz isso com ele? Porque ele não quer poder, ele não quer dominar nada. Lembra do começo, Êxodo 3 e 4? Bora, Moisés. Estou afim não, Deus. Bora libertar, você vai ser o libertador. Não, manda outro. Tem o mínimo interesse nesse negócio aí. Ô negócio problemático. Vai fazer o quê? Libertar a galera toda, trazer para o deserto e levar até... Não, manda outro na moral. Você vai ser poderoso, Moisés. Vou lhe dar poder? Não estou afim não. Ele sabia o pepino que era. Pergunta ao seu irmão assim: você sabe o que o crescimento traz segundo Deus? É isso que você quer mesmo? Tanto que em Números 11, no versículo 14, ele se revolta. Deus é o seguinte, ele fala, papo sério aqui, eu Senhor, porque ele era tão semideus, né, que ele falava com Deus, né, tipo face a face. Diz que ninguém falava com Deus assim. Eu vou lhe dar uma ideia cheque aqui, viu? É o seguinte, não estou aguentando mais. Esse teu povo pesa todo sobre mim. É tão engraçada essa relação de Deus com Moisés e o povo, que tem hora que ficam os dois assim, ó. Deus fala assim: Moisés, esse teu povo se corrompeu. Mas meu não, seu. Fica assim, ninguém mais sabe de quem é o povo, se é de Deus ou de Moisés. Mas ele não tem vaidade nenhuma, ele não tem nenhuma vaidade disso não, porque ele sabe o peso que é crescer segundo Deus. Números 11 e 14, ele fala: sabe de uma? Não aguento mais. Chega, não vou ficar carregando esse povo sozinho. Se é para ser assim, se o senhor quer me castigar assim, me mate logo, me mate. Ele fala: me mate, não faz isso não, você é louco. Está pesado demais. Aí Deus fala: não, tá bom, fica, para de dar esse seu draminha. Vou lhe ajudar. Pegue 70 pessoas, imagina. Pegue 70 pessoas para lhe ajudar. Leva para a tenda do encontro e você vai orar por eles. Eu vou pegar do espírito que eu lhe dei, do poder que eu lhe dei, e vou botar sobre ele. Mas graças a Deus, bota mesmo, bota. Dá poder a eles. Olha como é o coração de Moisés. Dá poder a eles. Aí reúnem 68 na tenda do encontro. Moisés ora, os caras profetizam, os caras agora estão empoderados por Deus para liderar o povo. Aí tem dois, um tal de Eldade e Meldade, que não estão ali no momento, ficam lá no meio do arraial, não vêm para a tenda do encontro, que é fora do arraial. Estão no meio do arraial e ficam lá profetizando. Aí Josué sabe daquilo e fica... Josué, que era, né, o discípulo de Moisés, sabe daquilo e diz: espera aí, que ousadia desses caras? Em vez de vir aqui para a nossa reunião, sob nossa tutela, sob nossos olhos, ficam lá no meio do arraial profetizando? Não, vou falar com Moisés. Moisés, tem 2 gaiatos lá. Você está fazendo o quê? Tirando onda de profeta. Querendo pegar só no seu lugar. Não, proíba. Sabe como Moisés fala, José? Ô Joso, tu está com ciúme por mim? É isso que ele fala. Você está com ciúme por mim? Que fofinho.
Está com ciúme por mim? Deixa eu lhe dar real, Josué. Por mim, todo mundo profetizava, rapaz. Para mim era melhor. Por mim, esse poder era dividido com todo mundo e me livrava desse peso. É por isso que esse cara é um semideus. Porque ele não ama o poder, ele ama as pessoas. O povo quer mais dele mesmo, porque sabe que ele vive para servir. Ele vive para entregar. Então hoje, meu irmão, eu queria que a gente pensasse juntos aqui. E já estou encerrando mesmo. Não é brincadeira não, hoje vai ser mais cedo. Queria que a gente pensasse juntos aqui. Se Jesus chega para você e fala assim, você fala assim, Jesus, eu queria um lugar à tua direita e à tua esquerda, igual Tiago e João fizeram. Aí ele fala assim, você quer beber o cálice disso? Você quer isso? Jesus, eu quero ser, eu quero acontecer. Você quer mesmo? Tem um candidato aqui, hein? Posso mesmo fazer com a sua vida isso para você ser isso que você quer? Porque segundo o meu propósito, eu vou te pegar e você vai ser um sacrifício. Eu vou sacrificar você. Vou sacrificar sonhos seus, projetos seus, seu tempo, sua vida. Para isso, você quer? Ah, não, peraí, eu estava pensando em curtir, em ser poderoso para curtir mais, para me realizar mais, para massagear mais meu ego. Eu disse, não, isso aí é segundo Satanás, que gera essa lógica de inveja, de morte, de competição, de inveja como instrumento de sobrevivência, de legítima defesa. Não, eu não tenho, isso aqui não é comigo. O negócio é outro, é te fazer crescer para você carregar a carga. Você quer, quanto maior você for no meu reino, mais você vai pegar. Quer? Tem tanta gente para cuidar, seria tão bom ter alguém para usar. Tem tanta gente para ajudar na terra, seria tão bom ter alguém para ajudar mais gente. Você quer mesmo isso? Se o nosso coração tiver nessa lógica, tanto aquele que cresce, quanto aquele que é servido. O que cresce não se ensoberbece, o que é servido também não inveja. Porque a gente entende o quê? Que quanto maior alguém é, mais servo ele é. Mais amor se manifesta dele. E isso cura as nossas vidas e cura as nossas relações. Quer ver uma pergunta que te ajuda a pensar? Pense comigo. Se você recebesse o dinheiro suficiente, bastante dinheiro, você teria coragem de adotar um monte de criança? Olha, o governo fala assim, fulano, você tem talento para ser pai, para ser mãe, você cuida bem de criança. Vou botar aqui tantos milhões na sua conta para pagar escola, comida, lazer, tudo que a criança precisa, e aí? Adota uns 10 aí? Vou te dar poder, vou te dar recurso. O que é que você pensa? Rapaz, peraí, tem que educar eles? Tem que brincar com todo mundo? Tem que dar, não, mas você pode contratar babá, não, mas tem coisa que você vai ter que ter tempo, vai ter que amar, se dedicar. Você fala, rapaz, muito obrigado. Dá para outro. Por quê? Porque isso vai sacrificar minha vida. Mas é justamente sobre isso que é o poder no reino de Deus, é um poder para cuidar de outros. Você quer poder? Pense bem. 1 Pedro 4,10, Pedro fala, cada um, administre o dom que recebeu com fidelidade para os outros. Tudo que você recebeu para os outros. Tudo. Toque em alguém e diga assim, tudo que você tem para os outros. Deus te dá para você dar aos outros. E é esse o texto que nós lemos em 2 Filipenses, em Filipenses capítulo 2. Vamos terminar nele. Olha o que Paulo fala. Ei, parem de fazer coisas por vaidade, por vanglória. Deixem de ser abestalhados. Abestalhado foi o que eu botei.
Deixa de ser abobalhados. Isso é maligno, isso é destrutivo. No final, Gálatas 5 é o capítulo que fala da obra da carne e do fruto do Espírito. Sabe como termina esse capítulo? O último versículo, Paulo fala assim, ó: parem de ficar provocando uns aos outros, se vangloriando uns para os outros, gerando inveja uns nos outros e invejando uns aos outros. Que sistema maligno é esse? Cujo meu propósito é me exaltar para machucar o outro, para anular o outro, para dizer eu sou e você não é, eu tenho e você não tem, eu posso e você não pode, gerando no outro naturalmente um senso de rejeição, de ódio e de sobrevivência que quer me destruir. Tomara que esse miserável perca. Por quê? Porque é a sensação que você gera no coração do outro. Paulo fala, pare com isso, pare de ser assim. Não faça nada por vaidade, por ambição, pelo contrário, considere os outros superiores a você. Saiba que quanto mais você cresce, mais você tem que servir gente. Tenham em vosso coração o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus não quis ficar na terra que não, eu sou Deus, me sirvam, não, pelo contrário, ele se esvaziou, ele se entregou e se tornou servo de todos. Por esse coração de servo, tão servo que morre na cruz para se entregar, para salvar, para dar vida a todos, por isso Deus o exaltou. Deus o exaltou por isso. Por causa desse coração, Deus o exaltou, porque Deus só quer exaltar isso. Deus não quer exaltar outra coisa. Deus não quer, quem quer exaltar a nossa vaidade é Satanás. Porque isso é destruidor de relações de vidas. Deus quer exaltar o servo. Mas não venha se fazer de servo para poder alimentar, porque a vaidade é tão traiçoeira que até falsa humildade ela gera, né? Alguém te elogia e fala, não, eu sou o menorzinho da casa de Jessé. Ah, peraí, o menorzinho da casa de Jessé é Davi, o rei. A gente sempre, né, quer dar um assim de humilde, mas no fundo assim, tomara que eu cresça, que eles diminuam, que eu apareça. Ou não. Isso é muito sério, gente. Às vezes eu vou atender alguém no gabinete, a pessoa fala assim, pastor, não aguento mais, eu tenho que pagar escola de meu sobrinho, eu tenho que pagar assistência médica da minha mãe, tudo lá em casa sou eu, todo mundo me liga, fura um pneu, não sei aonde, me ligam, pastor. Disse, meu filho, bem-vindo à grandeza. Bem-vindo ao reino de Deus. Se não quiser, diga assim, deixa pequenininho mesmo aqui, que eu não aguento não. Mas é isso que gera a relação saudável. Porque, pense comigo, Jesus morreu. Pronto, aquilo que ameaçava alguns que não entendiam o evangelho, pronto, morreu, ele morreu. Acabou. Mas aqueles que conheciam ele, sabiam de fato que ele era, aqueles que receberam a sua lavagem de pés na noite que ele foi preso na quinta-feira de Páscoa, estavam dizendo o quê? Graças a Deus que ele morreu? Não. Quem sabia de fato qual era a essência dele, disse, nossa, ele não pode ficar morto. Ele não pode ficar morto. Ele não pode ficar morto. Porque ele promovia a nossa vida. Ele sustentava a nossa vida. Ele era a nossa porta, era nosso pão, era nosso bom pastor, era nosso caminho. Ele nos dava, sem Ele nós não temos. Para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós não temos. Então quando Ele ressuscita, todo mundo fala, nós ressuscitamos juntos. E nós não podemos ficar sem Ele, porque Ele alimenta o que nós somos. Ele faz a gente ser. Ele é a nossa ressurreição e a nossa vida. Deixa eu contar para você uma coisa. É lógico que eu fico feliz em ver a igreja crescendo. Mas sabia que isso também me dá uma angústia? Eu fico feliz por um lado, porque o reino está avançando, mas me dá uma angústia por outro.
Sabe por quê? Porque tem um texto na palavra de Deus. Se não tiver, ou sim, eu podia não dar esse texto. Mas tem um textinho lá. Estou brincando, se não tivesse esse texto, toda a lógica do evangelho é essa. Mas tem um texto que ele é, sabe, bem diretão. Lá em Hebreus 13, 17, o autor de Hebreus fala assim: olha, pessoal da igreja, submetam aos vossos líderes, ouçam vossos líderes, porque eles cuidam de vós como quem vai ter que prestar conta. Diz como é que é, Jesus? Prestar conta da galera toda. Fulaninho é o fulaninho que desviou. Prestar conta. Mas fulaninho, você vai prestar conta. Ô Senhor, tem misericórdia. Então, cada vez que chega uma pessoa nova para congregar, para ser membro da igreja, eu fico feliz quando eu dou assim: Jesus, mais um para prestar conta. Aí o texto fala assim, ó. Tratem eles bem, esses líderes, para que eles façam isso com alegria e não seja um peso para eles maior do que já é. É isso, essa é a lógica. Se nós tivermos esse sentimento de servir, meu amado, tudo muda. Nossas relações mais íntimas e até as mais distantes são renovadas e revigoradas numa nova mentalidade que traz amor. A gente se alegra. Se os irmãos de José soubessem que o destino de José era crescer para salvar, sabe o que eles diriam para eles? Vai lá, Zezinho, nós oramos por você, vai, que Deus te use. Se os irmãos de Davi soubessem que quando ele fosse rei, ele era rei também para cuidar da casa do pai, como está em 1 Samuel 22, eles diriam, não, a gente não quer competir com você, não, pelo contrário, a gente quer que você cresça. Cresce para o nosso bem. Cresça para o nosso bem. Por isso Deus o exaltou. Por isso Deus o exaltou. Porque Ele faz bem para a gente. Ele ama a gente. E eu queria que você ficasse em pé comigo agora, refletindo. No que você quer, no para que você quer. Se esse é o sentimento que há no seu coração. De verdade. Se não é, seja sincero. Seja assim, sinceramente não é esse não. E se não é, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a oração de Asaf. Você vai falar assim: Senhor, não deixa eu crescer não. Se eu crescer, deixa eu ver. Asaf fala: Senhor, se eu ficar rico, eu desvio. Vou ser sincero. Se eu me der muito, eu desvio. Eu não me aguento. Eu sou carnal, eu sou egoísta. Se eu tiver muito, gosto de tiver muito pouco também, Senhor, eu murmuro. Ó, bicho complicado, né? Eu nasci para ser classe média, ele fala, né? Deixa no meio aqui, nem muito nem pouco. Agora, olha como Paulo é mais evoluído. Filipenses 4. Eu sei estar abatido, mas eu sei também ser abundância. Eu sei ter poder nas mãos. Eu posso ter poder. Pode me dar poder, Senhor, porque isso eu não uso para oprimir ninguém. Eu uso para servir. Eu posso todas as coisas. Eu posso estar embaixo, eu posso estar em cima. Você pode estar em cima? Você serve? Será que tem mais gente querendo a sua anulação e a sua extinção como ser humano? Ou tem mais gente falando assim: meu Deus, como essa pessoa é necessária na terra? Porque a gente se orgulha, né? Todo mundo tem inveja de mim, todo mundo quer me ver pelas costas, todo mundo quer que eu caia. Então você deve ser chato pra caramba, viu? Você deve ser arrogante, você não deve servir ninguém. Para todo mundo querer tanto seu mal assim. Todo mundo quer te destruir, quer te derrubar, todo mundo quer te anular, todo mundo, né? Todo mundo, né? Quer acabar com você, porque você não deve servir ninguém. Tudo bem que um ou dois que não entenderam quem você é, que não convivem com você, mas quando nós vivemos na consciência do Evangelho, a tendência é que cada vez mais as pessoas, realmente quem nos cerca, diga: não, como ele é importante para a minha vida. Ele não anula a minha existência, ele potencializa a minha existência. Deus te chamou para ser porta, Deus te chamou para ser ponte, para ser abrigo. Deus te chamou para ser
bênção e outras bênçãos. Eu não sei que música o pessoal preparou aqui. Eu até pensei agora naquela de Aline Barros que fala sobre isso, né? Usa-me como farol, como ponte, né? Sonda-me, Senhor. O Senhor me conhece, sabe o que de fato está em meu coração. Eu vou fazer uma oração hoje aqui como pastor. E pastor é meio profeta também, né? Eu vou orar para quem não tiver esse coração não crescer. Ixi, não vai crescer, vai ficar pequeno. Por quê? Porque não vai fazer bem nem para você nem para os outros. Crescer para quê? Para pisar nos outros? Crescer para quê? Para humilhar, para dominar? Não, vai ficar pequeno em nome de Jesus. Alguém fala assim, está repreendido. Tem gente cruzando o dedo assim, eu vi cruzando o dedo assim atrás, assim, eu vi, cruzando o dedo. Não adianta não, aqui é mais forte, estou aqui em cima, ó. Vai ficar pequeno em nome de Jesus. Mas você cujo coração foi um coração de Filipenses 2, por isso Deus o exaltou. Humilhai-vos debaixo da potente mão, para que ao tempo do Senhor Ele vos exalte, para um propósito, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Ser Moisés, ser Esté, ser José, ser Davi, meu amigo, que passou 17 anos fugindo. 13 anos fugindo, vivendo em caverna, igual um doido. Tem gente que aguenta. Você não aguenta 10 segundos de perseguição no seu story? Isso é essa pessoa aqui. Você vai aguentar 13 anos com o rei ali caçando no deserto? Você aguenta nada. Eu quero ser o rei Davi. O Senhor pode me ungir. O Senhor vai ungir o pequeno aqui, glória a Deus. Vai me exaltar. Vai, 13 anos fugindo do rei, que querem lhe matar. E não podendo descontar, porque seu coração conforme Deus, se alinhado com Deus. Teve um dia que Saul ficou fazendo cocô na frente de Davi. Foi. Davi estava escondido no fundo da caverna. Saul entrou para aliviar o vento. Tá vendo? Até isso tem que aguentar, velho. Que vida miserável, velho. Se eu soubesse essa unção, eu não queria, não, velho. Vai ungir outro para lá, Jesus. Porque, sinceramente, viu? Essa unção aqui, até isso eu tenho que aguentar, véio. Um cara fazendo cocô na minha frente aqui. Está na Bíblia, não estou inventando, não. Está na Bíblia. Então, você tem que entender qual é a lógica do reino. Deus te faz crescer? Faz, se prepare, vai ter mais gente comendo em sua mesa. Você quer isso? Não, lá em casa ninguém entra. Então que Deus faça você ter uma casinha desse tamanho. Em nome de Jesus. Você não aguenta ter uma casa só. Vai ter mais gente pedindo sua ajuda, pedindo seu conselho, sua sabedoria, seu amor e tudo que Deus te deu. Está preparado para isso?